Glória a Deus. Evangelho de Lucas 7:36. Amém? Todos acharam? Lucas 7:36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos a sua cabeça, e beijar-lhes os pés, e ungia com unguento. Você imagina que cena, né? É que a gente lê aqui, mas imagina a cena. Jesus está pregando, ou está numa mesa, de repente chega uma mulher, assim, do nada, aquela cena bem peculiar. E ela ungia com unguento, versículo 39. Quando isso viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo, dizendo: se este for a profeta, olha o julgamento. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Pausa. Ele também não era? Pois é, né? E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. E dize, pois, qual deles amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água os pés, mas ela regou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito a amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer-se: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, colocamos a nossa vida diante de ti. Senhor, ministra o nosso coração, que todo valente seja amarrado no abismo, e que toda atrapalhação e mover que não é do teu Espírito seja cancelado no nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. A ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Que de mim flua apenas aquilo que é aprover, aquilo que o teu Espírito aprova. Que somente o teu Espírito fale e ninguém mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ser intercessores e não condenadores. Amém?
Nós vivemos num tempo carente, um tempo de carência, um tempo carente. É necessário nesse tempo os intercessores se levantarem no lugar de trevas, porque se existe um lugar de trevas, é exatamente neste lugar aonde o Senhor quer levantar homens e mulheres para resplandecer a sua luz. E os lugares mais improváveis, os lugares em que a igreja tem que resplandecer a luz de Cristo, interceder, se colocar na brecha. Há uma carência de intercessores, de homens e mulheres que clamem por um Brasil, de que clamem nos lugares onde estão sendo colocados. A gente vê, por exemplo, que uma defasagem tão grande, há uma defasagem tão grande de pessoas carentes, de lugares, na verdade, carentes de intercessão. E você quer saber se o lugar é carente de intercessão, é só você saber o estado físico e espiritual deste ambiente, do bairro ou da casa, né? Então, eu esqueci, eu estava vendo um vídeo, inclusive, que era para ter compartilhado, acabei não conseguindo, depois eu vou compartilhar. Mas a missionária estava falando que ela foi pregar num país, lá na Europa, na Suíça, e ela ia pregar, se não me falha a memória, acho que era tarde, e aí, pela madrugada, o Senhor deu uma visão, um sonho, e meio que um arrebatamento quase que de sentidos ali, e onde ela estava num lugar, num prédio muito alto, e esse prédio bem alto, ela estava ali, e de repente ela ouviu uma voz dizendo, né, pressionando ela para que ela se jogasse dali, daquele lugar, daquele prédio, para que ela fosse pressionada, e cada vez mais ela ouvia aquela voz, e aquela voz ia modificando, uma voz maligna, querendo a pressionar, querendo a impor, a pressionar com que ela fosse precipitada daquele prédio muito alto. E ela ouvia vozes, e ela de repente começava a flutuar ali, e aquela voz que ia pressionando ela, de repente ela ouvia a voz do Senhor, dizendo com ela que era necessário um clamor por aquela nação, por aquele continente inteiro. Era necessário levantar homens e mulheres para clamar, porque aquele continente era carente de intercessão. E aí, enfim, ela se levantou pela manhã, foi tomar um café, e ela foi contar ali para a pastora, a qual havia convidado, contou o sonho, então explicou assim: missionária, você não sabe, mas esse sonho que você acabou de ter, essa revelação de Deus é revelação de Deus, não é apenas um sonho comum. Porque a senhora não sabe a quantidade de pessoas que dão cabo de sua vida exatamente dessa maneira com que a senhora viu no sonho. De pessoas, donos de banco, diretores, pessoas tão ricas que ninguém faz nem ideia no Brasil de quanto essas pessoas são ricas e poderosas financeiramente. Mas muitas dessas estão dando cabo de sua vida a um índice alarmante, preocupante de suicídio aqui na Suíça. E é necessário levantar intercessores. E ali a gente percebe que
Aonde não há intercessores, aonde há homens e mulheres, quando eu falo intercessores, não é apenas pessoas para clamar, para orar, mas é pessoas para se colocar na brecha e não só entrar no mundo espiritual, mas também se manifestar no físico. Então, o lugar onde não há pessoas para clamar, um lugar onde não há homens e mulheres posicionados na intercessão e na brecha, ali há um lugar onde a destruição, as trevas vão reinar. Então é só você observar, não precisa ir para outro país, é só você observar aqui no Brasil mesmo. O lugar onde não se clama, não se ora, não se busca, e não é oração, é clamar mesmo, é entrar no mundo espiritual. Onde não há intercessão, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nesse lugar, as trevas vão reinar. Só que são exatamente nesses lugares onde o Senhor nos colocou e enviou pessoas, é cada um a sua mesmo, porque cada um o Senhor vai enviar em lugares estratégicos ali para se colocar na brecha e para resplandecer a luz de Cristo, e aonde a luz de Cristo resplandece, as trevas não podem reinar. Aonde a luz de Cristo se resplandece através de um homem e de uma mulher que intercede e se coloca na brecha, ali as trevas não podem reinar. Amém? Então, pode continuar intercedendo na sua casa, por exemplo, porque as trevas vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Não é que vai, não. E assim, entra com autoridade, tá? Não é, por obséquio. O senhor pode, por gentileza, sair daqui? Não. É no nome de Jesus. Pode bater em retirada daqui. Espírito, voz contrária, essa seta que você está lançando na mente dessa pessoa, essa mentira que você está contando, esse esfriamento que você está colocando, esse balde de atrofia, pode pegar as suas artimanhas, espírito maligno, de mentira, de engano, fantasias, coisas, ilusões, pode pegar tudo que é teu e ir embora em nome de Jesus. É assim. É assim, não é de outra forma. Se nós não nos posicionarmos dessa maneira, sabe o que acontece? O inimigo é posseiro. Ele é posseiro. Ele é posseiro, e no lugar onde ele não existe um homem e uma mulher com autoridade e que sabe a autoridade que está sobre si, ele fica ali. Ele fica ali, alojado, ocupando um lugar que na verdade não é dele. Então, em cada casa, em cada lar, por isso que eu bato na tecla, você já queimou hoje, você já colocou a tua lenha no altar hoje, tem lenha no teu altar, você já orou, você já buscou. Então, quando nós oramos e nós colocamos, e por que o tema da mensagem é intercessores e não condenadores? Porque, infelizmente, existem muitos condenadores. E existem muitas pessoas que precisam ser reabilitadas e estar de volta para o corpo, mas muitas dessas pessoas não voltaram para o corpo, sabe por quê? Porque ao invés de encontrar intercessores com mão estendida para resplandecer, para eu ter um olhar de misericórdia, para manifestar o amor do Senhor, para que houvesse cura, houve ali condenadores, acusadores, inquisidores. E esse não é o papel da igreja. Esse não é o papel da igreja. A mulher, o texto vai dizer que a mulher entra na casa ali do fariseu, e ela entra naquela casa e ela meio que não pede licença. Ela chega ali na liberdade que ela, pela necessidade talvez,
que ela também tinha de ser curada. Ela vai ali, ela manifesta, ela chora na presença de Jesus, ela enxuga os cabelos, ela tem um ato de adoração, que ao mesmo tempo que é um ato de quebrantamento e arrependimento, era um ato de adoração também. E o olhar dele, qual foi o olhar dele? Quando você vê uma pessoa adorando a Deus, se derramando, uma pessoa que está ali, se derramando na presença de Deus, e ali ela está se derramando, e ali o Espírito Santo está movendo, o que você sente? Porque um fariseu, ele olha, e por mais maluco, eu falei que a cena é que a gente olha ali, mas assim, você tem que aprender a ler a Bíblia e imaginar e ter a visão na tua frente. Mas ali não era uma imagem assim muito ortodoxa, né? Muito aquele quadradinho. A pessoa aqui, eu estou num culto aqui, a pessoa imagine Jesus aqui ministrando no culto. Ele está ministrando, glória a Deus, tá? E ele pregou, de repente chega uma mulher lá de fora, chega e chora nos pés dele, começa a beijar os pés dele e enxuga com os cabelos mesmo, ó, com os cabelos. E começa a enxugar os pés dele e derrama um perfume lá dos pés dele. É uma cena pouco ortodoxa, não é uma cena comum de se ver. E às vezes, sabe por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer que o Espírito Santo se encaixe na nossa religião. Se não é do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente está acostumado, a gente não considera como de Deus. Se não é do jeito que a gente está acostumado, muitas pessoas descartam e falam, não, isso não é de Deus. Não, isso não é assim não. Não é assim que adora. Não é assim que ora. Não é assim que busca Deus. Não é assim que canta, que louva a Deus. Não é desse jeito que adora. É mais ou menos assim. O fariseu ainda falou assim, não, essa mulher é pecadora, ele não sabe. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele nem saberia que essa mulher que tocou ele é pecadora. Na verdade, o que ele, ao invés de ser constrangido pela adoração e se mover de compaixão, porque uma mulher que era pecadora estava sendo alcançada por Jesus naquela hora, qual foi o olhar dele? Foi o olhar de interceder, ou foi o olhar de misericórdia, ou foi o olhar de condenação? Foi o olhar de condenação. Porque na cabeça dele, ele era superior a ela. E aí é que está o problema. O olhar de muitas vezes nós, quando olhamos para pessoas que não estão na presença, o nosso olhar muitas vezes é um olhar de estar acima. Eu já vi dezenas de vezes, até pastores, pessoas, mulheres, e eu ajudar as mulheres que muitas vezes chegam na igreja e olhava de um olhar, sabe, o olhar de cima para baixo? O olhar de cima para baixo. Ah, ajuda aí essa pobre coitada. Ajuda aí esse pobre coitado, tadinho. Ele está precisando. Está entendendo? Esse não é um olhar daquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, daquele que tem um olhar de intercessor. E quando eu falo intercessor, até para desmistificar, às vezes as pessoas acham que intercessor é só aquele que faz parte do ministério de intercessão. Não. Não, porque todos nós somos chamados para ser intercessores. Tiago 5,16 fala para nós orai uns pelos outros. E independente de para qual ministério nós somos chamados, o nosso olhar tem que ser de intercessor, de homem e mulher que se coloca na brecha pelo nosso irmão, de homem e mulher que se coloca na brecha por uma pessoa, de homem e mulher que olha, que intercede, que independente de onde está, independente de onde sabe para que foi enviado. Que eu não, vou trabalhar e agora eu só trabalho. Não, você foi enviado para interceder. Você não está nesse trabalho apenas para exercer o teu cargo que você está ali exercendo. Não, você foi enviado para resplandecer na luz.
Ou resplandecer a luz no meio das trevas. Porque se ali, não, o ambiente tem um monte de ímpio. Pois é nesse lugar mesmo. É nesse lugar. É nesse lugar mesmo. Então, nós vemos muitos dedos de condenação e poucas mãos estendidas. Porque o intercessor, a sua boca clama e intercede, e as suas mãos estão atentas para levantar aqueles que estão caídos. Independente de quem seja, porque tem isso também, né? Agora tem aqueles que fazem distinção, né? Já viu aqueles? Condena um, não, esse pode ser salvo, esse não, esse vai para o inferno. Gente, eu não sei quem aqui já ouviu alguma coisa, documentário sobre o maníaco do parque, né? Para o ser humano, humanamente falando, é impossível aquele cara ser salvo. Mas Deus salva ele? Deus pode salvar ele? Pode ou não? Pode salvar ele? Pode, Thiago? Pode? Aí eu te pergunto, não só ele, como assassinos, pessoas que de repente estão numa condição, estão na prisão, pessoas ruins. Será que essas pessoas de repente não foram, na vida delas, não houver uma carência de intercessão pela vida delas? Porque a gente deve orar uns pelos outros, mas a gente deve olhar muito mais para aquele que está perdido. Porque às vezes a nossa palavra não vai produzir efeito, mas a nossa intercessão vai. Porque a nossa intercessão entra no mundo espiritual e o Senhor age em favor daquela pessoa. Eu já contei aqui uma vez que o pastor estava saindo de uma loja, ele passou e saiu. Quando ele saiu, tinha um rapaz assim, mendigo assim, na porta, sentado e tal. E na hora o Espírito Santo falou para ele assim, nunca subiu diante de mim uma oração em favor desse mendigo que está aí. Aí eu te pergunto, se o Espírito Santo falou para ele, nunca subiu uma oração, ele foi lá, orou e tal, você acha que, porque às vezes a gente acha, não, oração, é só oração, não vai produzir, não faz nada, muitos até falam, eu só vou orar, só me resta orar, né, só consigo só orar. O só orar não é só não. Não é só não, porque Deus tem feito coisas poderosas. Deus tem feito coisas poderosas por pessoas que estão intercedendo. Eu posso perguntar aqui, talvez, Gisele, pastora, você tem resposta de oração de pessoas que você só orou, que você de repente não falava mais nada, mas você só orou e você viu a obra do Espírito Santo, você viu resposta de oração? Às vezes a gente precisa botar fé, né? A gente precisa botar fé na nossa oração. A gente precisa entender que na verdade não é só não, é muito. Na verdade é tudo aquilo que o país, que o Brasil, que este bairro, que os lugares onde nós somos enviados está necessitado. Porque muitas vezes a gente quer resolver na força do nosso braço, a gente quer resolver na falação, no falatório inútil, na falação, quando na verdade o Senhor está nos impulsionando e nos chamando para interceder, para clamar. Quando está escrito, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando nós nos colocarmos na brecha para interceder, o Senhor dará resposta. Porque o Senhor dá resposta àquele que clama. Então, é necessário sim. Não é só não. Jesus estava ali e Jesus interferiu diretamente na vida daquela mulher. Porque Jesus é o intercessor, é o maior intercessor. Na palavra é nos mostrado dois intercessores. Jesus,
que intercede por nós e advoga pelas nossas causas diante do Pai, e o Espírito Santo, como está em Romanos 8:26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Jesus intercedeu e interferiu na vida daquela mulher diretamente. O único que tinha poder de condenar aquela mulher não condenou. Aquele que poder nenhum tinha, que nem moral tinha para condenar, estava lá falando, essa mulher é pecadora, não serve não. Essa mulher não. Ela não presta. Ela não... É exatamente os que não prestam que Jesus quer salvar. E nós não podemos fazer distinção na hora de orarmos, de buscarmos e de intercedermos. Tanto espiritualmente na oração, quanto fisicamente. Porque aquilo, guarde bem isso, aquilo que você mais resiste para interceder e aquilo que você fala assim, não, mas essa pessoa, né, esse assim, fica fazendo isso, quando você faz isso, é exatamente essas pessoas que Deus vai cercar a tua vida para você orar e interceder para tratar o teu interior. É assim ou não é? É assim. Então, o olhar dele foi de condenação. Ele condenou aquela mulher e ao invés de abrir espaço, e talvez aquela mulher passasse por ele, passasse naquela região durante... Muitas vezes ele a conhecia, porque de fato ele a conhecia, porque senão ele não saberia que ela era pecadora. Mas o olhar foi de condenação. Muitas pessoas até usam a teologia, infelizmente, usam o conhecimento, a teologia que adquirem, conhecimento que adquirem, e ao invés de adquirirem esse conhecimento, porque adquirem esse conhecimento e o amor aumentar cada vez mais, o amor pelo próximo, o amor, a misericórdia, o aumentar cada vez mais o ministério para exercer a misericórdia, pelo contrário, ele se sobrepõe. Na internet tem um monte. É a parábola do fariseu e do publicano, que ele olha para ele e fala assim, não, eu sou top. Eu oro todo dia, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, eu jejuo toda semana, eu não sou como esse publicano aí, não. Ou seja, ao dizer isso, como Jesus se relata na parábola, eu não sou como ele, o que ele está dizendo? Na verdade, ele está dizendo, eu sou melhor do que ele, porque eu cumpro todos os rituais. Mas era exatamente porque cumpria todos os rituais, mas na verdade, a gente observa também na parábola do bom samaritano, que o sacerdote vai, o sacerdote sabia a lei, sim ou não? Conhecia a lei? Conhecia. O levita conhecia a lei? Sim ou não? Conhecia. E aí eles passam, eles conheciam, mas não exerceram a misericórdia. Eles não intercederam. E aquele que era o samaritano, que era considerado o povo misturado, o povo sujo, o povo excluído, foi exatamente aquele que exerceu misericórdia, aquele que interferiu, interceder, porque interceder é você interferir na vida de pessoas, é você interferir na vida de irmãos, é você interferir não só em oração, mas diretamente na vida de pessoas. E o bom samaritano interferiu na vida dessas pessoas, interferiu na vida de uma única pessoa. Se ele interferiu na vida daquele homem que estava jogado à beira do caminho, significa que era exatamente aquilo que o sacerdote e o levita deveriam ter feito. É exatamente o que eu e você precisamos fazer. Está correndo demais. Está correndo demais. Nunca poderemos estar correndo demais, e a correria talvez
seja a desculpa de muitas pessoas. Ah, eu estou correndo, eu não tenho tempo de buscar, não tenho tempo de falar, não tenho... Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa é a desculpa. É aquilo que eu disse no início. Quem pouco busca, pouco depende de Deus. Quem muito busca, muito depende. Porque se você reserva um período para buscar a Deus, significa que aquele período que você está buscando, e única e exclusivamente buscando a Deus, é aquele período que você está buscando a Ele, e você está, enquanto buscando a Ele, você depende dele. Você entende, sabe que você só pode vir alguma coisa se for dada do alto. Nada que revira até nós, nada que chegar até nós, não pode vir senão do alto. Se não pode vir senão do alto, quem eu preciso buscar? Aquele que está no alto, Pai das luzes. Então, não é só aquele que está no ministério de intercessão que deve ser um intercedor e que deve se dedicar a esse chamado de intercessão. Porque é óbvio que existem pessoas que são destinadas, que o Senhor reservou e chamou para esse ministério, para dedicar um tempo a mais para interceder. Mas isso cabe a todos nós. Todos nós fomos chamados para interceder. Todos nós somos chamados. E eu já ouvi até pessoas falando, né, que nós precisamos orar e buscar, e pessoas falando, não, porque oração não tem poder não. Quem tem sangue de Jesus tem poder. Toda a movimentação desnecessária está quebrada em nome de Jesus. E há quem diga que oração não tem poder. Já ouvi. Não, oração não tem poder não. Quem tem poder é Deus. Veja. Não, oração não tem poder. Quem tem poder é Deus. Aí eu fico perguntando, e então o que foi aquilo que Jesus falou no final de Marcos? Dizendo, eis que vos dou... O que Jesus disse para os discípulos? Eis que vos dou o quê? Eis que vos dou autoridade. Eis que vos dou poder. O que ele disse em Atos 1:8? E recebereis desse jeito? E recebereis poder. Dá poder aqui, Jesus. Eu quero poder. Você quer poder? Toma aí. Dá aqui, Jesus, poder. Então, se Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ele fala em Marcos, e eis que vos dou autoridade. Autoridade é o quê, se não é poder? Eis que vos dou autoridade. Então, ele nos otorgou, ele nos deu autoridade para a igreja, sim. Se deu autoridade para a igreja, então aonde você vai, aonde você for, você deve exercer e tem a responsabilidade de exercer essa autoridade. Amém? E se você é um intercessor e não um condenador, um condenador, o que você não é, nem um acusador, aliás, porque já tem um acusador, não precisa de mais outro. Qual o ponto de partida do intercessor? É a misericórdia. A gente sai para fazer o espalhando amor, e assim, cara, é triste. É triste as coisas que a gente vê. Nos últimos que a gente foi fazer, tinha uma mulher grávida, cara.
Aí você pensa no meu coração. Cara, aquilo não tem como você ficar normal. A não ser quem fala assim, ah, não, Deus abençoe, tá? É um coração qualquer. Aquilo corta, fere meu coração demais da conta. A vontade que tem, muitas vezes, é de levar todo mundo para nossa casa. E dizer Senhor, e falar, nossa, todos os que a gente termina, a gente ora por essas pessoas. Ora. Porque aí vem aquela história, né? Ah, não, mas eu não posso fazer muita coisa. Não, mas entre não fazer muita coisa e não fazer nada, não, eu não vou. Nada eu não vou fazer. Porque não fazer nada sabe, é incompetência. Não fazer nada. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Por isso que nós vamos lá, mas é só uma comida. Não, eu vou interceder, a comida é um pretexto. Eu vou orar, porque a comida ele vai comer, vai ter fome depois, mas a oração tem poder. A oração tem poder para transformar essas pessoas a ponto de o Senhor é poderoso. O Senhor que é poderoso, Ele tem poder de tirar essas pessoas da rua e transformar um pregador e de repente amanhã ou depois a gente passa anos e anos, de repente bate alguém no meu ombro, bate alguém no ombro de alguém e fala assim, oh, lembra de mim aquele dia, tal, assim e tal, ou então, orou por mim, vocês oraram e hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu tenho uma família. Eu creio porque Deus é poderoso para fazer. Isso é o que é o intercessor. O intercessor, o ponto de partida de cada intercessor é a misericórdia. Por que ele intercede? Ah, Senhor, abençoa os outros aí. Não. Gente, não é assim que ora pelas pessoas. Ah, abençoa o Lucas aí. Que ele abençoa, Jesus. Eu não oro assim por vocês. Eu tô falando de mim, né? No meu segredo, no meu quarto. Eu não oro. Às vezes até mesmo correndo, porque que em dias são correndo, mas eu não deixo de orar. Eu intercedo e na oração ali o Senhor me mostra algumas coisas e eu intercedo e oro. Não é abençoa, não. Primeiro que eu sou pastor e sei das necessidades daquilo que cada um necessita. Já começa por aí. Mas não é assim, não. O ponto de partida é misericórdia. Aí às vezes fulano de tal, porque fulano é orgulhoso, Jesus. Olha aí. Mas eu sou, você acha que é assim? Senhor, tem misericórdia do fulano. É assim. Fulano caiu, eita, mas não falei, poxa vida, eu tinha falado, tá vendo? Não me ouviu, agora negativo. E se você ora desse jeito, você está errado. Eu quero te corrigir hoje. Você está errado. Ah, Jesus, pesa a mão. Não pesa a mão nada, porque se pesar a mão nele, vai ter que pesar a mão em você também. Aliás, nós precisamos clamar, todos que estão aqui são intercessores, viu? Tem o ministério de intercessão, ótimo. Mas todos têm a responsabilidade de interceder. Todos. Então, o ponto de partida de cada intercessor é a misericórdia. É você interceder porque você olhar e falar assim, Senhor, tem misericórdia. Porque eu sei também que um dia eu estive nessa condição. E eu sei também que eu sou sujeito a falhas. Então, Senhor, tem misericórdia da vida do fulano, do irmão fulano. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa que está aí. Olha, sangue de Jesus na rua. Às vezes eu olho, vejo as menininhas, a gente está saindo do culto e vê as menininhas assim, melhor do que as minhas filhas. Gente, aquilo é de...
Tem coisas que assim, é que eu guardo muita coisa pra mim, eu não falo muita coisa. Mas tem coisas que me destrói o coração, assim, me rasga o coração. Às vezes a pastora quer, às vezes, olha isso, eu falo, não pode. Acho que depois da Esther eu fiquei meio frágil assim, com algumas coisas. Mas na verdade não é isso, é a misericórdia. Porque tem alguém que mora, que habita dentro de mim, de você. E que você também é dotado da misericórdia, você sente isso. Mas tem alguém que clama dentro de você dizendo, ora por ele, intercede por ele, olha o que ele está passando. O ponto de partida é misericórdia. Quando o ponto de partida é misericórdia, ao invés de você apontar o dedo, o teu olhar sempre vai ser, Senhor, alcança. Senhor, levanta. Às vezes tem pessoas que muitas vezes têm uma afronta a gente, sabia disso? Pessoas que muitas vezes se levantam contra nós, às vezes no trabalho, às vezes em determinados lugares, e querem muitas vezes te ferir, levanta muitas vezes para te ferir. Só que aí o Espírito Santo coloca um entendimento no nosso interior para nos fazer entender que na verdade essa pessoa só tem esse posicionamento porque na infância, porque ela foi rejeitada, e o Espírito Santo começa a nos mostrar, porque na verdade o propósito nosso não é falar, mas essa pessoa está se levantando, não. Tem misericórdia, Senhor, alcança, cura, transforma, vem do alto o teu poder para transformar e agir no interior desta pessoa. O olhar tem que ser de amor e não de desprezo. Aquele cara, ele condenou, ele desprezou aquela mulher. Ele deveria ser o primeiro a interceder e dizer, mulher, senta aqui com a gente, poxa. Só que o que ele disse? Essa mulher, ela é pecadora. Aí eu te pergunto, ele também não era? Porque quando aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério e foram querer apedrejar ela e foram querer colocar Jesus em xeque, o que eles disseram? O que Jesus disse? A frase chave do texto. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém tirou pedra? Não. Porque o texto, nem todos, acho que se eu não me engano, só o Evangelho de Lucas também vai detalhar isso, vai dizer, acusados pela própria consciência, foram indo um por um embora. Então, ali era a prova de que o cara era pecador. Ah não, fulano é pecador, E é igual, tem umas coisas assim que eu não acho certo, sabe? Mas enfim, é igual, tipo, afastar a pessoa e impedir ela de tomar a Santa Ceia. Aliás, semana que vem tem Santa Ceia. É que não deu pra ir no hospital, mas eu ia lá e ia servir Santa Ceia pra vocês lá. A gente é doido mesmo. Mas tem gente, eu já vi muitas histórias de pessoas sendo impedidas de tomar a Santa Ceia porque estavam em pecado. Aí eu te pergunto, quem não está? Quem não tinha? Porque eu vi muitas vezes, isso é uma doutrina humana, porque a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala, examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está falando a respeito de consciência, de entendimento do que está fazendo. Porque se for falar... Por isso que eu também sempre fui a favor de criança tomar a Santa Ceia. Porque se alguém, principalmente as mulheres pequenininhas, são o próprio Jesus falou, delas é o reino de Deus, não peça a elas. Porque das tais é o do reino de Deus. Ou seja, são as primeiras que precisa tomar. Então, não, ele desprezou aquela mulher.
Ele desprezou. E talvez aquela mulher, ela passava por diante dele, na porta da casa dele, mas ali na frente, e ele sabia quem ela era, e desprezasse ela. São exatamente esses que muitos desprezam, que você talvez nem saiba, que são esses que Deus quer alcançar. E mais ainda, que são esses que o Senhor quer alcançar e quer transformar em grandes pastores, missionários, homens e mulheres de Deus nesta nação, e talvez até para enviar para outros países. E que basta apenas um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Eu não estou falando de amor que passa a mão na deformação de ninguém, não, porque é o amor que trata, é o amor que corrige, é o amor que cura. Mas é necessário. É muito necessário. É muito necessário. De condenadores já está cheio. Pessoas que se acham doutores da lei, doutores e que se colocam numa condição acima. Deixa eu te perguntar, te falar, todos nós somos salvos e todos somos filhos. E todos carecemos da mesma misericórdia, da mesma graça. Qual foi a razão do outro ladrão não ter ido para o paraíso com Jesus? Qual foi a condição? Um foi salvo, certo? Tinha dois. Quantos ladrões tinham? Quantos ladrões tinham? Tinha dois. A dona Margarida levantou os dedinhos. Dois ladrões. Quantos foram salvos? Um. E por que esse um foi salvo? Porque ele quis, ele era bonzão. Pelo contrário, estava na cruz sendo condenado. Condenado fisicamente pela lei romana, mas salvo e liberto pelo sangue do Cordeiro. Um foi salvo. Por que um foi salvo e o outro não foi? Porque reconheceu o Cristo. Na verdade eu estou aqui porque eu mereço mesmo. Eu mereço mesmo. Simples, o outro não reconheceu e ainda blasfemou. E em último, como intercessores, será que você precisa? Use a autoridade que Jesus te deu. Use a autoridade. Intercessor, guarde bem essa frase. Intercessor de boca fechada é intercessor que está perdendo guerra. Intercessor, homem de Deus, mulher de Deus, de boca calada, está perdendo guerra. Então vou falar um monte que eu... Não é para você falar na casa da pessoa, não. É para você, no secreto lá, e ó... Gente, tem coisas assim que... Às vezes você é enviado em determinados lugares, aquela bagunça, aquele fuzuê no trabalho lá na empresa, e você lá de boca fechada. Às vezes só você virar de cantinho assim, de bandinho e falar assim: Senhor, tem misericórdia. Tá repreendido essa bagunça, de repente. É assim. É necessário, porque assim, intercessor tem autoridade. E quem entra no mundo espiritual sabe muito bem quem entra no mundo espiritual. Essa madrugada eu passei clamando, porque ventania, e a gente, calma, Jesus já está para... E não, eu vou continuar intercedendo, eu vou... A ventania, aquele negócio esquisito. Acho que foi um pouco mais cedo, no momento da oração lá, eu orei, estava orando e estava falando: Senhor, tem misericórdia. E aí na hora veio o entendimento.
Você está repreendendo só o vento. Mas tem ação maligna também. Tem demônio que se aposta e que toma, que age na força da natureza. Age no vento. Quer um exemplo disso? Quando Jesus está andando sobre as águas. Lembra? Lembra desse acontecimento? Jesus está andando sobre as águas. E ele está andando no rio, era quase que um lago. O lago não tem onda, o rio não tem onda. Tem onda? Aonde só tem onda? É no mar. Como que você explica aquelas ondas agitadas de um lado para o outro? Era uma ação maligna. Porque dali Jesus estava passando para o outro lado e ia exatamente para a cidade de Gadara. Lembra do endemoniado gadareno? Então tem forças malignas que muitas vezes se apostam e querem mover até mesmo o ar, o vento, potestade do ar, ação maligna através do tempo, através de catástrofes. Só que se tem um intercessor, pode ter catástrofe, pode ter ação maligna, onde que for, movendo o vento, tempestade, o que for. Se tem um homem e uma mulher ali para interceder, esta ação maligna vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Ah, mas está tendo confusão, isso e aquilo, como muitas vezes acontece lá. Pois acontece, vem, pois na mesma vez que vem, é a mesma vez que vai ter que bater em retirada, porque a gente bota adoração e clama e intercede e adora o Senhor como intercessor, porque intercessor é adorador também, e ele adora e ele edifica, e ele levanta um altar de adoração para o Senhor, e ele se coloca no posicionamento, e a ação demoníaca, a confusão, o engodo, toda a atrapalhada do inferno tem que bater em retirada. Não é que vai, tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Nós precisamos e nós vamos nos levantar para interceder nesses dias. E eu estou me preparando num período de consagração exatamente para exercer isso e também por santificação, mas porque o Senhor vai começar a interferir e vai começar a mover esta terra que se chama Brasil, este bairro, inclusive, porque nós estamos inseridos aqui, e se nós estamos inseridos aqui, cada um vai intercedendo para o bairro, para os lugares onde estão. Se nós estamos aqui, este bairro é nossa responsabilidade de interceder. Vamos nos colocar de pé. É nossa responsabilidade. Eu estava orando ontem, e eu estava ali meditando, sabendo mesmo se era do Senhor, mas enfim. E ali eu estava orando ontem, pela tarde, e o pastor tinha saído, não tinha ninguém, aproveitei aquele momento, porque estava ali, e aí orando, intercedendo a glória de Deus tão poderosa, de forma tão poderosa, como eu sinto agora, inclusive, toda vez que eu falo. A glória de Deus, sabe a glória de Deus? Uma coisa é a presença, outra coisa é a glória que toma você assim, que você mal consegue se mexer, começa a se tremer, porque a nossa carne não aguenta. E ali orando, e aí de repente eu vi um quadril, mas não um quadril assim, eu vi só o osso do quadril. E visão, foi uma coisa muito doida, mas eu vi os ossos alargando. Os ossos alargando, assim, sabe os ossos alargando? Quase como se o Senhor estivesse pegando aqueles ossos e o próprio Senhor aumentando os ossos do quadril. E aí o Senhor me deu um entendimento e me disse a respeito de que eu estou preparando este tempo para vocês
gerarem pessoas, gerarem, alargando o lugar onde se gera, porque o quadril da mulher, quem é mãe sabe muito bem que no período de preparação ali, o que é que acontece com o quadril? O quadril aumenta, né? O quadril, ele se abre, os ossos começam a se preparar para que a criança passe ali e seja gerada. E o Senhor me deu esse entendimento, Ele me mostrou esse osso do quadril, exatamente dando o entendimento que nesse tempo o Senhor começará a enviar pessoas para nós nos prepararmos para interceder, nos prepararmos, nos posicionarmos no lugar e não sair do lugar aonde o Senhor nos chamou, porque Ele nos fará começar a gerar pessoas para Ele, pessoas para serem curadas, pessoas que verão e que se achegarão até este lugar, que se achegarão até nós, pastora Gisele, para que sejam geradas em entranhas espirituais, para que possam conhecer o Deus poderoso. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e nós nos colocamos na brecha, nós intercedemos, Senhor, por pessoas. Nós intercedemos e oramos por pessoas neste tempo. Senhor, este bairro é teu, Senhor. Este bairro não é de demônio, esse bairro não é do diabo, esse bairro não é de Exu, nem de Pombagira, nem de Zé Pilintra, nem de ação de prostituição. Este bairro é de Jesus, do Criador dos céus e da terra, do Verbo vivo, aquele que reina. Ele reina, Jesus Cristo reina neste bairro. Por isso, Senhor, nós intercedemos e oramos e te pedimos, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia de São Paulo, tem misericórdia, Senhor, deste bairro aqui que se chama Campo Limpo e dos arredores, para que seja algo da tua glória, da tua misericórdia. Cada canto que há encruzilhadas, que há derramamento de oferta, de oferendas, nós oramos e declaramos, em nome de Jesus, Jesus reina, Ele é poderoso e Ele reina, e Ele é Senhor, e Ele é o Senhor poderoso. Diante dele, tronos malignos, altares demoníacos, altares mentirosos, altares malignos caiam diante da glória do Deus vivo. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nas nossas casas, os altares ali, os arredores, os vizinhos serão alcançados, verão a tua glória, sentirão a sua presença, serão impactados pela tua presença. Dos lugares na casa onde nós estamos, interceda pela sua casa agora, interceda, ore, comece a levantar altar de adoração na tua casa, a estabelecer horários de oração ali, turnos de oração, momentos de acorde com a adoração. Encha a casa de adoração. Aleluia, como a mulher encheu e aquele perfume encheu a casa, ali. Aleluia, porque ali ela estava derramando a sua adoração diante do Senhor. Aleluia, nós oramos e intercedemos e declaramos que só o Senhor é Deus, e a Ele a glória, a honra, o domínio e a majestade. Em nome de Jesus, nós declaramos que enfermidades das casas, lares assolados por demônios que assolam mentes, nós declaramos e intercedemos agora, declaramos quebrado as suas ações, quebrados as suas mentiras. Espírito mentiroso, pode pegar as suas mentiras, pode pegar as suas setas e lançar em debandada, pode ir embora agora e não volta mais. Na casa lá da Dona Margarida, na vida da Catherine, da Andressa, pode bater em retirada agora, não volta mais, não volta mais.
Em nome de Jesus, espírito maligno, mentiroso, pode bater em retirada mentira, dizendo para a pessoa não é aceito, não é querido, está quebrado suas. Eu quebro agora a sua mentira. Você é mentiroso. Vai embora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enganos, setas demoníacas, dizendo palavras contrárias. Meu Deus, a tua palavra é a verdade, e nós queremos declarar a tua palavra que é a verdade, a palavra que é a verdade, que nós somos corpo, nós estamos em unidade, nós não desejamos o mal do nosso irmão, mas nós desejamos o bem, nós queremos o bem, nós queremos ver os nossos irmãos fortalecidos, nós queremos ver os nossos irmãos, Andressa, Kepler, Valdirene, cada pessoa cheia do seu poder, glorificando José, cada um, glorificando o Caio, glorificando a presença, glorificando a Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se prepare o quadril aí. O quadril, na verdade, é meio da Gisele, né? Porque, olha, mas glória a Deus. Porque a gente não está sozinho, amém? Vocês não vão deixar a gente sozinho, né? Nós não estamos sozinhos, né? Não, não estou sozinho, não, hein? Não, não é você. Eu sei que você não está sozinho. Eu estou falando de mim. Vocês não vão deixar a gente sozinho. Ah, vou deixar você sozinho também. Amém, Thiago? Amém. Oh, glória a Deus. Vamos, Thiago. Vamos. Aleluia. Largar o quadril dói, viu? Dói. Dói porque tem que... Mas é por uma boa causa. É por uma boa causa. Amém. Vamos nos colocar em intercessão. Eu quero propor para cada um que está aqui, depois eu vou falar com os oficiais no geral também, mas nós vamos entrar no mês de novembro, depois eu vou explicar bem direitinho, mas assim, separe um período de consagração no mês de novembro, um período, tá? Para você orar, e nós vamos fazer uma campanha, um período para buscar por salvação, por santificação também, santificação própria, amém? Mas também por santificação própria, mas por salvação, para que o céu se abra e pessoas sejam alcançadas, amém? E que a sensibilidade, o Senhor possa nos dar a sensibilidade, a misericórdia por essas vidas. Vocês que estão nos assistindo, você não foi chamado apenas para ficar assistindo culto, telespectador de culto. Você foi chamado para interceder, para clamar a Deus, para ser um homem e uma mulher, para se colocar na brecha. Em nome de Jesus. Por vidas, ser embaixador do reino. Portanto, se coloque na tua posição, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho tanto de problema, tenho um bocado de coisa para fazer. Oh, Deus. Pois se realiza aquilo que Deus quer que você faça e Ele vai cuidar das suas coisas. E Ele te dá direção. E Ele te conduz. É Ele quem faz. Porque não adianta nada se fazer as suas coisas e as coisas do Senhor estarem abertas. Não. Cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te abençoe. Amém?